Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, que nos criou, de Deus, o nosso Filho Jesus, que nos salvou, de Deus, o Espírito Santo, que nos dá fé, que nos edifica nessa fé toda vez que ouvimos a Sua palavra, que nos mantém unidos como Sua congregação. Amém. O tema para a mensagem, baseado no texto de Marcos, capítulo 10, versículos 7 a 22, também Amós 5, Hebreus 13 e Salmo 90. O tema é: seguindo a Jesus, nós temos a garantia da eternidade. Vamos meditar um pouco sobre isso. Pode ser mais. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, jovem muito rico, dono de muitas propriedades, segundo o texto bíblico, chega diante de Jesus e faz uma pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus poderia ter concluído aquela conversa com uma simples frase: siga aquele que te dá a vida eterna, que fez tudo por ti, que sou eu, Jesus Cristo. E assim teria respondido e teria concluído a conversa. Entretanto, Jesus, ele quer prolongar um pouco a conversa, porque ele olha além da aparência. Ele olha para o coração. Aquele jovem reverencia Jesus e o chama de bom mestre. E Jesus começa o diálogo mostrando que ele é muito mais do que um bom mestre. E que se aquele jovem rico quer ouvir Jesus, não vai ouvi-lo apenas como um bom mestre, mas como aquele que é bom, e é o único que é bom, como Deus. E ele tem um ensinamento a aprender para a vida eterna, não apenas aqui, já que ele pergunta o que devo fazer para herdar a vida eterna. Jesus aponta para a segunda etapa, e então pergunta para aquele jovem. Eu só peço para alguém fecha aquela porta embaixo, fazendo um favor, lá de casa. Ele aponta para a segunda tábua e diz assim: você conhece os mandamentos? Honrar, respeitar o pai e a mãe, não adulterar, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada que não seja seu. Ele diz: conheço, desde a minha juventude. A juventude para os judeus começava aos 12 anos, quando eles eram ensinados na Torá. E eu sigo tudo isso. Parabéns. Já pensou assim, a segunda etapa? Cumprir todos aqueles mandamentos, onde estão os nossos deveres sociais, onde estão aquilo que nós devemos fazer em direção ao próximo na sociedade em que vivemos. Se todos fizessem isso, o mundo seria perfeito, não haveria problema. E ele o faz. Segundo ele, a sua visão, ele era perfeito, talvez digno, já que está diante do bom mestre, de receber um elogio, de ser apontado como uma referência, um padrão a ser seguido. Eu pergunto a vocês, quantas vezes nós também, lá dentro, pensamos que somos bonzinhos? Nós não matamos, não estupramos, não é verdade? Quantas vezes a gente pensa: não, mas eu, comparando com algumas outras pessoas, eu sou muito bom, eu mereço também alguma coisa diante de Deus. E é esse o pensamento que está implícito quando eu penso que sou muito bom. Aquele jovem rico era um cidadão exemplar, só que ele não estava apenas diante do bom mestre, estava diante do bom Deus, que vê além das aparências, que vê além daquilo que somos no dia a dia. E o bom mestre, o bom Deus, ele vê dentro do coração. E no texto há pouco lido aqui pelo Júnior, diz assim: Jesus fitando o amor.
Não é amor afeição, é amor salvação. Jesus, olhando para o coração, viu que faltava algo mais, algo essencial. Faltava o principal. Os caminhos próprios, eles nos desviam daquele que é o único caminho. Jesus diz: uma coisa só te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue-me. A ênfase está no segue-me, ou seja, integralmente. Deixa tudo aquilo para que tu vive, que é a tua riqueza, tuas propriedades, já que tu quer ter a vida eterna, vive para a vida eterna. E para viver para a vida eterna, você tem que seguir o único caminho, que sou eu. Na verdade, Jesus aponta para a primeira tábua da lei. A segunda tábua, seus deveres sociais, você fazia. Mas é a primeira tábua. A primeira tábua que nós não conseguimos ver, só Deus vê, que trata do nosso relacionamento, da nossa ligação com Deus. Como diz Lutero, se referindo à primeira tábua, deixar Deus ser Deus da tua vida. A primeira tábua diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu quero ser sempre o mais importante. Não você, seus amigos, seus afazeres, seus outros atividades. Eu. Segunda etapa, não tomar o nome de Deus em vão. Quantas vezes falamos de Deus sem pensar, sem refletir naquilo que estamos falando? Quantas vezes colocamos o nosso nome no lugar que cabe a Deus? Eu decido, eu aceito, eu escolho, a honra, a glória tem que ser dada a mim. Aplausos para mim, vocês estão bonzinhos. Terceiro, santificar o dia do Senhor. Guardar um momento para Deus todos os dias da minha oração, do meu devocional. Um momento durante a semana para ouvir Deus. Para estar aqui, para crescer junto com Deus. Os irmãos, como uma só família. Como é que está a nossa situação diante da primeira tábua? Ali era o problema dele. Porque o Deus dele era a riqueza. Ele despendia todo o seu tempo, todos os seus compromissos para conquistar, ter cada vez mais. E nós, aonde nós passamos as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, o quanto disso tudo nós usamos apenas para nós, nosso trabalho, nossa família, nossos amigos, nossos happy hours, nossas festas, e quanto usamos para Deus, para o nosso devocional, para a nossa oração, para o nosso culto, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. É por isso que a Bíblia fala em metanoia. É uma palavra grega que diz assim: arrependimento é mudança total, é mudança completa no íntimo, no coração, ou como diz uma outra tradução bíblica, nas entranhas. No meu eu, no meu ser, no meu íntimo. Coração ocupado por Deus é um coração que garante a eternidade, porque ele é conduzido por Deus. A salvação está muito além do alcance humano, ela é dada por Deus. Por isso a pergunta é errada: o que eu devo fazer para herdar? O que eu devo ser, o que eu devo crer, o que eu devo viver, porque a vida eterna já foi me dada. A entrada no reino, a recepção da vida eterna, ela está integralmente relacionada com o ato de seguir Jesus. Por isso ele diz: segue-me, de verdade, integralmente, prioridade. A vida da fé, ela é definida em termos de lealdade a Jesus. Somos leais a Ele? Como é que está o nosso relacionamento com Deus no dia a dia? Aquele jovem, ele queria ser recompensado, elogiado pelas suas atitudes. E aí Jesus, em outras palavras, lembra-lhe
que está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele era um excelente cidadão, era um exemplar cidadão no dia a dia. Mas em cristão, que lugar de fato Deus tinha no seu coração, na sua vida? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso agradar o mundo, eu posso agradar os amigos, a sociedade, eu posso agradar a mim mesmo. Mas se eu não tiver fé, se Jesus não for, primeiro, se tudo não partir de um coração agradecido e consagrado a Jesus, Deus não está nem olhando para aquilo que eu estou praticando. Só Deus é bom, disse Jesus, o homem não é. E Deus conhece as intenções do coração. Embora aquele jovem parecesse ser um homem muito bom, Jesus vê no seu coração ganância, avareza, vaidade. As riquezas deste mundo podem ser tiradas a qualquer momento. E quando eu falo riquezas deste mundo, eu estou falando dos bens, mas eu também estou falando dos amigos, eu também estou falando da família, eu também estou falando da saúde, eu também estou falando do emprego, eu estou falando de tudo aquilo que é passageiro e que muitas vezes nós colocamos no lugar da primeira etapa, no lugar de Deus. Como é que tem sido a nossa vida lá fora a partir da fé? Amós chama a atenção do povo de Israel por causa da sua imoralidade, da sua incredulidade, mas principalmente por causa da sua corrupção. Ele diz: olha, vocês agora têm tudo, Deus os abençoou com paz, Deus os abençoou com riqueza, vocês estão plantando muitas vinhas, mas vocês não vão beber o vinho dessas uvas. Vocês estão fazendo muitas casas, só que vocês não vão morar nesses palácios. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo tudo isso com corrupção, com exploração do mais pobre, dos mais miseráveis. Vocês estão enriquecendo a base da opressão. Como nós vemos isso de novo hoje? Como é que nós vivemos a nossa cidadania lá fora? Qual é o tesouro que nós estamos buscando e de que maneira buscamos? Muitos vivem apenas para si. Talvez o jovem rico, naquele momento, estivesse esperando aplausos, elogios de Jesus. Será que às vezes a gente também não vive assim? Hoje a gente vive num mundo de seguidores. É assim? Face, Zap e outras coisas mais, nós temos muitos seguidores. Alguns têm 10, 20, 100, 1000, 1 milhão. Vivemos numa época de seguidores. Gostamos de nos fotografar, mostrar como estamos, onde estamos. Tem gente preocupada com isso. Nessa última revista Seleções, ela faz uma reportagem sobre isso. Na anterior ela já havia falado um pouco sobre o vício que é o aparelho celular. Ele tem tomado conta de muitas vidas. Tem pessoas que não conseguem sair de casa. Eu sei que tem muitas igrejas que falam em cigarro, que falam em bebida, que falam em outras coisas e não estão falando ainda do vício do celular. Talvez porque atinge o pastor e sua família, mas é um vício. É algo que escraviza. Tem gente que se sai sem o celular de casa da crise de abstinência, passa mal. E nessas últimas seleções tem uma reportagem muito interessante de alguns psicólogos que durante um tempo estão estudando pessoas e elas falam de perfil. E lá eles falam da questão daquelas pessoas que mudam a foto o tempo todo. Tem gente que muda sua fotografia toda semana, mostrando unhas, mostrando cabelo, mostrando sapato, mostrando papagaio, olha como estou e tal. Mas lá diz assim, sabe por que isso? Isso é uma crise de identidade muito forte.
que está tomando conta do nosso mundo. Isso mostra insegurança, vazio. De um lado existe muito narcisismo e vaidade, porque as pessoas estão dizendo: ei, olha, eu estou aqui, me aplaudam, curtam, digam que estão me vendo. E do outro lado mostra que os relacionamentos estão cada vez mais frágeis, porque se não houver as curtidas, se não houver a resposta do outro lado, essas pessoas notarão que o seu mundo, que é virtual, não é real, vai desmoronar. Temos que nos preocupar com isso também. A quem estamos seguindo? O que nós buscamos? Aquilo que é perene e permanente, ou aquilo que é transitório, passageiro, perecível? Metanoia. Ter Jesus como prioridade. Esse é um tesouro real e não virtual. Esse é um tesouro de fato e não um tesouro possível. É um tesouro que ninguém tira. Nem traça, nem ferrugem, nem ladrões, nem calamidades. Falei antes que todos os bens terrenos podem ser tirados a qualquer momento. O que ocupa o lugar principal da nossa vida? Para que nós vivemos? No texto da epístola de hoje, Hebreus capítulo 3, nos versículos 12, 13 e 19, o autor diz: cuidado com o endurecimento do coração, porque ele produz incredulidade. Incredulidade é não viver Jesus. Primeira etapa é não viver o segue-me. E segue-me não é algo só que se faz, é algo que se vive no dia a dia. Vocês prestaram atenção no Salmo 90, no Salmo de Moisés? Que oração profunda. Ele diz assim, no versículo 12: Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, para que nós alcancemos, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E Deus nos ensina através da Bíblia. Todo dia está nos ensinando um caminho para a eternidade, ensinando-nos a aproveitar os nossos dias aqui com vistas ao futuro. Mas nós temos tempo de ler a Bíblia? Na nossa agenda de 24 horas diárias, de 7 dias a semana, nós temos tempo para Deus nos ensinar. No versículo 2, o autor Moisés diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, se nessa vida eu quero levar algo de bom, se eu quero a eternidade para mim, eu tenho que ouvir quem é o Senhor da eternidade. É Deus e não as modas do mundo, que são transitórias. No versículo 9, Moisés diz: acabam-se os nossos dias como se fosse um breve pensamento. Eu pergunto: quantos dias de vida você ainda tem? Quanto tempo você ainda vai viver aqui na Terra? 10 anos, 20 anos, 50 anos? Ou só hoje? Valorize o hoje, valorize o agora, com perspectivas de eternidade. Seguir Jesus Cristo, valorizar a sua palavra e os sacramentos, priorizar o estar em sua presença, buscar seu perdão, buscar seu conselho, sua sabedoria, viver a primeira tábua, praticando em resposta à primeira tábua, praticando a segunda. Isto é investir e semear para a eternidade. Isso é ter vida de verdade, não uma vida virtual, imaginária possível, mas uma vida real, de fato. Isso é possuir um tesouro inextinguível, a vida eterna em nós, presente do bom Deus, felicidade e alegria já, agora e garantida para sempre na eternidade. Esta é a resposta para a pergunta do jovem rico. Essa é a resposta para nossas inquietações. Essa
é a resposta divina que o Deus da eternidade tem a nos dar. Pensemos bem. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações